nosso presidente para saudar a todos na pessoa de dois colegas, primeiro do coordenador desse trabalho, Plínio, a quem eu agradeço a gentileza do convite, e a todo o corpo discente e docente da casa e aos demais colegas participantes presentes. Também o faço na pessoa do meu querido amigo desembargador Jean, que esteve, desembargador de coração de todos nós, e colega da 25ª Câmara Cível, que esteve lá conosco e, se Deus quiser, voltará brevemente a integrar os quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu faço essa saudação a todos os presentes, meu presidente, coordenador do evento Plínio, Jean, saúdo a todos os amigos que estão aqui no dia de hoje. É sempre uma alegria, uma gentileza poder falar para amigos, porque quando você está entre amigos, a conversa flui informalmente, não há necessidade daquela colocação quase sempre protocolar, aquele tom professoral, acadêmico. Aqui a gente vai trocar algumas ideias com vocês. E eu queria justamente deixar muito mais dúvidas para a reflexão de todos do que trazer soluções, respostas, reforçar, como eu digo, as minhas mini certezas. O nosso tema, a jurisprudência dos tribunais e o direito do consumidor. Num evento de direito do consumidor, o que se espera do palestrante? Que a gente venha reforçar a tutela do vulnerável, dizer como os tribunais estão enxergando o sujeito vulnerável da relação de consumo. Muitos dos que me antecederam nesses 2 dias de encontro certamente já fizeram isso com muito mais proficiência do que eu. A minha dúvida que eu quero compartilhar com vocês é: de qual consumidor nós estamos falando? Quando a gente pensa no princípio da vulnerabilidade, que é um princípio estruturante do sistema de proteção e defesa do consumidor, é uma presunção absoluta de vulnerabilidade estabelecida pela lei, artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. O que se deve entender por isso? O que é ser vulnerável? Ser vulnerável é estar exposto. Eu estou exposto ao quê? Aos riscos de danos, de lesão, de abusos, eventualmente praticados por aqueles que estão no mercado de consumo fornecendo produtos ou serviços. Por que o consumidor é o sujeito vulnerável? Porque ele está neste mercado buscando, junto aos seus parceiros econômicos, a satisfação de suas necessidades. Necessidades que podem ser reais ou necessidades que são criadas por esses movimentos de oferta, publicidade, mídia, marketing. Então, eu sou vulnerável neste mercado porque eu preciso consumir. E eu precisando consumir para a satisfação dessas minhas necessidades, eu muitas vezes sou forçado a me sujeitar a situações que a mim são extremamente desvantajosas, são desproporcionais, são iníquas, colocam em risco a minha integridade física, a minha saúde, a minha vida, a minha segurança, ou o produto ou o serviço que está sendo colocado no mercado não atende à minha legítima expectativa, não é adequado aos fins a que se destina,
E, apesar disso, eu estou pagando um preço por aquele produto ou por aquele serviço. Então, é preciso proteger, é preciso defender este agente econômico que assim se coloca no mercado em posição de desvantagem em relação ao seu parceiro econômico, detentor dos mecanismos de controle de produção, comercialização, distribuição, das informações sobre determinados produtos e determinados serviços. Qual é o papel do Estado? A Constituição diz: o Estado promoverá a defesa do consumidor, vírgula, na forma da lei. Esse detalhe não pode ser desconsiderado por aqueles que têm na lei o seu instrumento de trabalho. Nós estamos em uma faculdade de direito. Estamos aqui aprendendo a pensar o direito e não apenas repetir o direito. O direito é uma construção cotidiana que tem que cumprir uma função social. Ele precisa ter uma utilidade prática. Sem o utilitarismo de Bentham, de Stuart Mill, ele vem em benefício do todo, ele vem em benefício da coletividade. As regras existem em benefício da coletividade. E a gente tem que entender que quando se fala que as regras vêm em benefício da coletividade, isso implica em escolhas. E muitas dessas escolhas implicarão em sacrifício de interesses individuais. Vejam que eu tive o cuidado de falar interesse individual, eu não falei direito individual. Quando eu falo direito, a regra previu aquela situação. Quando eu falo interesse, você está movido por uma interpretação da regra visando a satisfação da sua vontade. Há uma diferença entre ter direito e ter apenas interesse. O Estado deve zelar pelos direitos do consumidor e não pelos interesses daquele que é rotulado por consumidor, por ser o agente vulnerável nas relações de consumo. Então, a proteção do direito é uma coisa. E justiça, na nossa visão, é exatamente dar a cada um aquilo que é seu por direito. Essa é uma visão de Justiniano, humanizada por São Tomás de Aquino. Justiça é a vontade ou o sentimento permanente, constante e perpétua, diria São Tomás de Aquino, de dar a cada um aquilo que é seu por direito. O Estado, ao promover a defesa do consumidor, ao defender o consumidor, ele deve fazê-lo na forma da lei. E essa lei, ela é constantemente, diuturnamente, interpretada nos tribunais. Não existe, a meu juízo, uma interpretação correta ou uma interpretação equivocada. Haverá sempre interpretações. Interpretações a partir de regras, princípios, valores que precisam ser satisfeitos. Mas nunca, insisto, nunca a vontade do julgador. O que menos deve interessar no momento de se aplicar, melhor, de se interpretar o direito, é a satisfação da vontade do julgador. O ato de julgar não pode ser, e não é, um ato de vontade, de puro voluntarismo. Ele tem que ser um ato de conhecimento. Magistrados estão aonde estão, não para satisfazer as suas vontades, os seus desejos ou os seus interesses pessoais, mas para cumprir a função que lhe foi designada
pela Constituição. Eu sou poder do Estado, desempenho uma função de Estado. Ou seja, eu sou o tal Estado a que se refere a Constituição no artigo 5º, inciso 32. Não é o Emerson Hegel que está ali para satisfazer as suas convicções pessoais, os seus desejos ou gostos pessoais, as suas ideologias, mas a sua função como um agente do Estado, sendo o próprio Estado, na verdade. E como os tribunais têm visto a proteção e defesa do consumidor? Nós estamos celebrando 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. E nesses 27 anos, muito se avançou e já muito se retrocedeu. É preciso que a gente entenda que o movimento de proteção e defesa do consumidor, assim como qualquer outro movimento social, político, econômico, histórico, ele é sempre, estávamos conversando isso ainda há pouco, né, Fábio? Pendular. O nosso objetivo deve ser buscar sempre que o pêndulo esteja orbitando em torno do centro. Quanto mais próximo do centro, melhor. O equilíbrio está ali, no meio. E eu tenho que entender que se eu elevar o pêndulo para uma extremidade, em algum momento ele irá à extremidade oposta. E a amplitude, quem dá somos nós, mas o movimento acontecerá. Então vejam, o que foi a Constituição de 1988? No âmbito da proteção e defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Foi o pêndulo saindo de uma posição em que os fornecedores tinham amplos direitos, em que os riscos eram do consumidor, em que a legislação não o protegia e, ao contrário, ficava muito bem definida a sua vulnerabilidade. Então, era nesta posição que estava o pêndulo e era preciso corrigir estas distorções. E em se corrigindo a distorção, evidentemente, se reconheceu o consumidor como sujeito vulnerável daquela relação, como a necessidade de o Estado protegê-lo e defendê-lo, de se criar um instrumento legislativo que desse concretude aos princípios do artigo 5º e 32, 170, inciso 5º, e aí surge o Código de Defesa do Consumidor, numa reação social, política, legislativa, ao cenário que se tinha antes. E neste movimento de trazer o pêndulo para o centro, em algum momento do centro ele passa. E ele vai, então, chegar na mesma amplitude do outro lado. O início, os primeiros anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor foram anos de afirmação do direito do consumidor, de mostrar à sociedade, de mostrar ao mercado que era necessário tratar de modo diferenciado aquele sujeito vulnerável, que era preciso olhar para ele com outros olhos, era preciso enxergar os direitos constitucionais fundamentais e os direitos infraconstitucionais daquele novo sujeito especial de direitos, chamado consumidor. Fomos até onde tínhamos que ir na afirmação deste princípio. Fomos até onde tinha que ir. Mas o movimento é pendular. Em um momento, isto teria que voltar. Já experimentamos de novo uma fase de retrocesso nos direitos dos consumidores. Tivemos ministros do porte de Sávio de Figueiredo, Rui Rosado,
que levaram a defesa do consumidor a um patamar importante. Mas nem eles tiveram força para manter todas aquelas conquistas e garantias, e a própria jurisprudência começou a fazer um movimento correcional. O pêndulo começa a se deslocar no sentido oposto. E é nesse movimento de vai e vem que nós estamos hoje e estaremos sempre. A nossa luta, o nosso objetivo é fazer com que o pêndulo transite próximo ao seu eixo central. Esse é o nosso objetivo. E para isso é preciso que haja uma evolução na mentalidade, seja dos agentes econômicos, o consumidor, fornecedor, seja daqueles que militam na defesa dos direitos dos consumidores, seja daqueles que atuam nas regulações, fiscalizações dos mercados, seja daqueles que militam com o direito, inclusive os tribunais que o interpretam. Então, qual é o nosso grande desafio hoje? E por que eu estou aqui? Eu não quero falar, bem ou mal, de jurisprudências pretéritas. Todas elas, seja as mais benéficas, seja aquelas menos benéficas ao consumidor, todas elas estão inseridas em um macrosistema de êxitos e insucessos, acertos e erros, conquistas e derrotas. Quanto mais próximo do centro, menos variações nós teremos de um lado a outro. O que eu queria sugerir a nossa reflexão? 27 anos já se passaram. E a grande pergunta é: como os tribunais estão enxergando o direito do consumidor hoje? Se nós olharmos para a Corte Superior, para o Superior Tribunal de Justiça, 2 turmas de direito privado, terceira e quarta, 10 ministros, que têm a função de uniformizar, harmonizar a interpretação da legislação infraconstitucional, dentre elas a Lei 8.078, Código do Consumidor. Muitas críticas são feitas à jurisprudência do STJ. E quais as críticas que são feitas à jurisprudência do STJ? O STJ estaria, entre aspas, não são minhas essas palavras, regredindo na proteção do consumidor. Será? Eu teria que perguntar o que é regressão. Vamos combinar, vamos definir o que seria regressão. Ou será que o STJ está buscando uma nova sinalização para a sociedade? O consumidor vulnerável, depois de 27 anos de vigência de uma legislação icônica, exemplar, referência no mundo, ainda não aprendeu quais são os seus direitos? Eu acho que não. Eu penso que o nosso consumidor hoje é muito mais consciente do que aquele consumidor de 1990. Ele é muito mais exigente do que aquele consumidor de 1990. Agora, muitos de nós não o enxergamos assim. E continuamos a tratá-lo
como se ele não tivesse condição de se responsabilizar pelas suas escolhas. A minha grande batalha no dia a dia do meu exercício lá como desembargador na 25ª Câmara, especializada em direito do consumidor, é fazer com que as vontades individuais sejam respeitadas, que as liberdades individuais sejam respeitadas. A minha luta é pela ampliação do respeito ao princípio da liberdade. Quanto maior a liberdade que se pretende conferir ao indivíduo, maiores devem ser as suas responsabilidades. Então, o meu problema hoje é bem informar ao consumidor, é orientar o consumidor, aconselhar o consumidor, dotá-lo do manancial de informações que ele precisa e, sobretudo, de um prazo para que ele possa sobre aquilo refletir antes de vinculá-lo ao ato de consumo. Mas, se eu der a ele todas essas condições impostas pela legislação infraconstitucional, se eu dotá-lo de informações adequadas, claras, precisas e suficientes a respeito dos riscos, a utilidade, fruição, características, preço, enfim, qualidade, utilidade dos produtos e dos serviços, em dando a ele o direito de refletir, analisar aquelas informações e aquela oferta, eu tenho que entender que a escolha que ele fez, boa ou ruim, tem que ser respeitada. Porque se toda vez que ele fizer uma má escolha, apesar de livre, espontânea, consciente e refletida, o Estado passar a mão sobre a sua cabeça e dizer, olha, você fez um mau negócio, mas você é vulnerável, eu vou lhe proteger, isto não é proteção. Isto é desproteção. Porque ali eu estou amparando um eventual e duvidoso interesse individual em detrimento e ao custo de todos os demais consumidores. Quando você dá a um algo que não é seu por direito, isto é um privilégio, é uma benesse. E não existe almoço grátis. Tudo tem um custo. O mercado de consumo é um mercado que trabalha com custos e trabalha com riscos. Quando indevidamente o Estado aumenta o risco no mercado de consumo, aquilo se reflete em aumento de custo. E quem paga esta conta são os consumidores. Às vezes, de boa fé, a gente pensa que está protegendo aquele que vem ao judiciário com uma pretensão. Mas se aquela pretensão não for legítima e por qualquer motivo eu julgá-la procedente, eu desequilibro todo o sistema. Aumento os riscos, aumento os custos e todos os outros consumidores pagarão aquela conta. O Poder Judiciário, eu digo sempre, ele não pode olhar apenas para aquele cujo nome se encontra na capa dos autos do processo. Ele tem que entender que a decisão que ali será proferida
produzirá externalidades, previsíveis ou não. Quando não, nós aumentamos as incertezas, as inseguranças, aumentamos os riscos. Risco judiciário, risco Brasil, custo Brasil. E isto vai se refletir em preços que serão pagos por consumidores. Antes de alguém dizer, você está pensando em proteger o fornecedor, corrija a ótica, porque ela está distorcida. Quando eu estou zelando por um mercado equilibrado e harmônico, que, aliás, é o objetivo do próprio Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, e quem disse isso não fui eu, foi um dos seus autores, o ministro Herman Benjamin. Ele diz que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não é um instrumento de embate, é um instrumento de composição, é um instrumento de conciliação, é um instrumento de harmonização e de equilíbrio dos interesses dos agentes econômicos. E ele não diz isso apenas no discurso. Isso está lá, no artigo 4º, inciso 3º, logo abaixo daquele inciso que trata do consumidor como um sujeito vulnerável. Equilibrar e harmonizar as relações, os interesses econômicos dos diversos agentes que atuam no mercado de consumo é um dos princípios, é um dos objetivos da Política Nacional de Consumo. Eu não estou defendendo o fornecedor. Eu estou fazendo cumprir a lei. Eu estou promovendo a defesa do consumidor na forma da lei. Do artigo 4º, inciso 3º. As leis precisam ser interpretadas em conjunto, sistematicamente. Eu não posso escolher o dispositivo que eu quero interpretar e aplicá-lo ao meu bel prazer. Artigo 5º, 32 da Constituição, ele não está isolado do artigo 170, inciso 5º. A relação de consumo, ela se desenvolve no mercado de consumo, que deve respeitar os princípios da ordem econômica, do artigo 170 da Constituição. Eu não posso só enxergar um artigo 5º isoladamente e não enxergar um artigo 170. Eu não posso só enxergar um artigo 4º, inciso 1º, e não enxergar um artigo 4º, inciso 3º. E quem o faz não está votando contra o consumidor. Não há regressão na jurisprudência contra o consumidor. Porque não é esse o objetivo da lei. Não é esse o objetivo da Constituição. A Constituição diz que eu tenho que promover a defesa na forma da lei, e a lei diz que eu tenho que lutar, zelar pelo equilíbrio e pela harmonia daquela relação. Ajustes, então, são necessários. Qual é o primeiro ajuste? Não tratar o consumidor como um sujeito incapaz. Eu me recuso, o Erson, me recuso a aceitar o tratamento que é dado por uns ao consumidor. O consumidor não é incapaz, não precisa de babá, não precisa de papai ou mamãe pegando o consumidor pela mãozinha, passeando com ele, tomando continha dele para tudo e todos. Não! Não! Ele é vulnerável, que é muito diferente. Muito diferente. Eu tenho que cuidar da sua vulnerabilidade. Cuidar da sua vulnerabilidade significa protegê-lo dos riscos a que ele está exposto no mercado de consumo. E protegê-lo dos riscos é dotá-lo de condições e instrumentos para que ele possa se proteger e defender em situação de abuso da posição de vantagem. Abuso da posição de vantagem. Porque posição de vantagem sempre haverá. E o direito não é contra a posição de vantagem. O direito é contra o abuso da posição de vantagem. Porque é o abuso da posição de vantagem que exacerba esta vulnerabilidade do consumidor
e faz com que ele eventualmente sofra dano físico, patrimonial, psicológico no mercado de consumo. É contra isso que nós temos que nos rebelar. O que eu vejo hoje é a jurisprudência fazendo este ajuste. É a jurisprudência dizendo: o consumidor, ele precisa evoluir. O consumidor, ele precisa amadurecer. O Estado não deve ser paternalista. O Estado deve ser intervencionista ao mínimo que ele puder ser. Mas ele precisa ser, Estado, um estimulador. Ele precisa ser um Estado desenvolvedor. Ele precisa ser o Estado que vai garantir e assegurar as condições de evolução e amadurecimento das relações econômicas e sociais. Deve coibir de modo rigoroso e severo os abusos. Não deve tolerar abuso de qualquer natureza e de qualquer lado. E de qualquer lado. E por outro lado, não deve aceitar que o consumidor brasileiro hoje, 27 anos depois, não tenha condição alguma de lutar, defender os seus interesses individuais. Porque nos interesses coletivos, nós temos um sistema que vai atuar na tutela coletiva dos interesses do consumidor. É importante, caminhando para o fim, a gente entender o seguinte: o direito do consumidor, que muitos pensam ser um direito individual, ele é um direito transindividual. Ele é um direito difuso. A gente pensa errado. O direito do consumidor, direito individual. Mas o parágrafo único do artigo 2º sinaliza o contrário. Ele diz: equipara-se a consumidor, ou seja, é consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indeterminável, que de alguma forma haja intervindo nas relações de consumo. Todo mundo é consumidor, é o que diz o parágrafo único do artigo 2º. Então esse direito é um direito transindividual que comporta uma tutela individual. Mas é um direito de todos e de cada um. É de ordem pública e interesse social. É o caput do artigo 1º. É o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. A perfeita compreensão deste sistema é o que está fazendo com que a jurisprudência hoje comece a se alinhar, a se preocupar com os efeitos econômicos das suas decisões. Não é para negar ou sonegar o direito de quem tem, não é isso. É simplesmente para ter cuidado, cautela, atenção com as benesses, com os privilégios, de satisfação de pretensões muito cara e às vezes socialmente irrelevantes. Na área da saúde, então, a gente se depara com isso todo dia. Todo dia alguém vai bater lá na porta do judiciário pedindo um medicamento de alto custo, uma terapia de alto custo, uma internação ou alguma coisa, e você vai olhar o contrato daquela pessoa, ela não tem aquele direito, nem por lei e nem pelo contrato. E aí, o que o juiz no plantão faz sozinho, de madrugada, com uma pessoa naquela situação batendo a sua porta? É difícil dizer que ele tem que ser totalmente técnico nessa hora. É muito difícil. Você tem que ter a caneta na mão para sentir essa angústia, esse sofrimento ali, ao vivo e a cores. Muitos deferem a liminar. Muitos deferem a liminar. Eu falo por mim. Quantas e quantas vezes eu já indeferi essas liminares? Insensibilidade? Não.
porque eu sofro toda vez que isso acontece. Então eu não sou insensível. Desumano? Não, porque eu choro quando isso acontece. Mas eu não estou ali para satisfazer a minha vontade. E quer um exemplo? Para a gente encerrar? Caso concreto. Caso concreto. Estava eu na 34ª Vara Cível, auxiliando um magistrado à época, que hoje é desembargador, especializado, presidente de Câmara de Consumo, quando uma senhora ingressa no gabinete do juiz e agradece ao julgador. Vim aqui agradecer Vossa Excelência. O que houve? Vossa Excelência matou o meu pai. Parei o que eu estava fazendo para prestar atenção naquilo. Como assim? Agradecer o juiz porque matou o pai? Vamos prestar atenção. E a situação era simples assim. Uma pessoa que não tinha plano de saúde pediu ao juiz uma liminar para que o pai dela fosse internado. Perdão, a pessoa pediu para que o pai fosse internado porque não havia vaga na rede pública, não tinha um CTI na rede pública, e aquela pessoa então precisaria de uma internação porque estava correndo risco de morte. Pediu para ser internada numa clínica famosa, São Vicente da Gávea, e o juiz deferiu a liminar. A pessoa não tinha sequer plano de saúde. Perfeito. Um determinado senhor, o pai dessa moça, infartou. Tinha um plano top, over the rainbow, que pagava tudo, cobria tudo, dava direito à internação naquele estabelecimento. Pediu uma ambulância resgate, uma UTI móvel. A UTI móvel foi buscá-lo em sua casa, o levou para a Clínica São Vicente. Ao chegar na Clínica São Vicente, o leito estava vazio, porque, por ordem do juiz, aquela vaga estava reservada para uma pessoa que tinha dado entrada no pedido no plantão. Perfeito. Aquele senhor que tinha direito, plano top, a 1000, resgate, São Vicente, infartado, deu entrada, não pôde ser internado, o leito estava lá e ele morreu. E o que pediu a liminar também, antes de chegar no hospital. Provavelmente, a família que foi ao plantão pedir a liminar tem o juiz na mais alta conta. Ser humano, caridoso, piedoso, com paixão, deferiu a liminar. Pena que meu pai morreu, mas o juiz deferiu a liminar. Não é a mesma visão da família que o pai faleceu estando no hospital. Um juiz injusto, um juiz que descumpriu a lei, um juiz que não respeitou o direito fundamental à vida daquela pessoa. É uma decisão difícil. Mas o juiz só olhou para o nome que estava na capa dos autos. Eu não tenho solução. Eu tenho muitas dúvidas. E é o que eu digo. O tempo é o melhor professor. O que foi certo no passado é errado hoje. O que é certo hoje será errado amanhã. E assim a gente vai evoluindo, aprendendo e amadurecendo. Mas é preciso que, se queremos chegar a algum lugar diferente daquele em que nos encontramos hoje, nós temos que fazer coisas diferentes daquelas que fizemos até agora.
Se eu quero que este mercado evolua, se eu quero que o meu consumidor amadureça, eu tenho que parar de mimá-lo. Eu tenho que parar de intervir sempre e a qualquer hora, notadamente naquelas horas em que ele de fato não tem um direito a defender. Enfim, eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa angústia. Porque enquanto uns pensam o direito do consumidor sob o prisma individual, eu procuro pensar o direito do consumidor em toda a sua dimensão transindividual. Convicto hoje, pode ser que eu amanhã mude de ideia, convicto hoje de que existe uma grande mutualidade, um sistema que se equilibra sobre bases muito claras e que, quando você dá a um o que não é dele por direito, eu estou transferindo para todos os outros os riscos e os custos desta decisão. Eu posso estar sendo demasiado severo com um, mas eu estou preocupado com todos. Se a gente pensar assim, a gente entenderá a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos dias de hoje. É esta a visão da Corte Superior nos dias de hoje, que é diferente da que ela já teve no passado. Mas é o pêndulo. Em algum momento ela vai passar do ponto, mas depois retomará o curso para corrigir eventuais excessos. E assim, dia a dia, no esforço individual e coletivo de todos nós que estamos aqui numa tarde, sexta-feira, falando sobre direito, é que a gente vai construir uma sociedade mais equilibrada, humana, justa, e isso nada tem de utópico. Eu costumo dizer, concluindo, finalmente, efetivamente, concluindo, e esse é um pensamento de Nietzsche, bem interessante, em que ele dizia que aqueles que à distância viam os outros dançar, os achavam loucos. Mas, na verdade, em razão da distância, eles não estavam ouvindo a música. Era isso. Obrigado pela paciência e pela atenção com que me ouviu. Desembargador, eu gostaria apenas de fazer uma breve colocação, agradecer a sua brilhante exposição e colocar aqui em muitos pontos, aliás, a maioria deles, concordo integralmente com o senhor, essa questão do movimento pendular que a professora Cláudia Lima Marques também coloca, que o excesso de proteção e o maximalismo levado ao extremo viria a prejudicar o equilíbrio das relações de consumo. Mas eu ouvindo a sua exposição muito coerente e fartamente fundamentada, me veio uma questão. Realmente, nesses 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, houve muitos avanços na jurisprudência e também o consumidor se conscientizou, passou a atuar mais e ficar mais atento aos seus direitos, a buscar os seus direitos. Mas não seria talvez alguma incoerência que nesses anos de existência do Código do Consumidor, ao invés de diminuírem as demandas de consumo, elas tenham aumentado demasiadamente? Aí eu talvez entenda até qual venha a ser a resposta, mas eu gostaria de ouvir da sua opinião. Excepcional a sua colocação. A gente está vivenciando um fenômeno que é um fenômeno que eu penso que é um fenômeno positivo, que a gente chama de judicialização das relações sociais.
Aliás, judicialização de uma maneira geral. A gente está vendo hoje judicialização da política, judicialização da economia e judicialização das relações sociais. Judicialização como um fenômeno irreversível, para mim, é uma conquista social. Está lá, na Constituição, a todos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário. Qualquer lesão, ameaça de lesão a direitos deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, isso é uma conquista da sociedade. Segundo, na medida em que os anos foram passando e que os nossos consumidores foram ficando mais conscientes dos seus direitos, mais exigentes em relação à qualidade, à segurança dos produtos e serviços que são fornecidos, à honestidade, à sinceridade da oferta, à veracidade da publicidade, esse consumidor, ele também, e a efetividade das entidades de proteção e defesa do consumidor, as defensorias públicas, o Ministério Público, os PROCONs, ou seja, a estruturação do sistema se preparando, se instrumentalizando melhor, evidentemente que o volume de ações também aumentou. Os dados do CNJ do ano de 2016, o Justiça em Números de 2017, apontaram para 29 milhões e 400 e poucas mil novas ações ajuizadas em 2016, para praticamente o mesmo volume de decisões judiciais em 2006. O nosso índice de produtividade foi de 103%, ou seja, conseguimos julgar 3% a mais, 29 milhões e 400 e poucas mil a mais do que as 29 milhões e 400 e menos mil que foram ajuizadas. Ainda assim, o nosso índice de retenção da justiça, nós temos 76 milhões mais ou menos de ações em curso. Isso mostra que a nossa sociedade, ela está de fato demandando bastante. Quando fazemos uma análise qualitativa, a gente percebe que desse volume, desse universo, 1 milhão e 700 e poucas mil ações, 3% foram relacionadas a ações de consumo. Ou seja, 97% das ações ajuizadas no ano de 2016 não tem nada a ver com o direito do consumidor. Estão em outras esferas. E a gente sabe que o poder público é o maior cliente do poder judiciário, infelizmente. A União, os estados, os municípios são os maiores clientes do poder judiciário. Mas 3% das ações ajuizadas versam sobre direito do consumidor. A pergunta que a gente precisaria fazer é: qual a causa dessas 1 milhão e 700 mil ações? Se a resposta for a causa dessas 1 milhão e 700 mil ações são, de fato, abusos praticados no mercado de consumo contra o sujeito vulnerável, qual seria a minha resposta? O Estado não está cumprindo o seu papel. E como eu poderia cumprir melhor o meu papel? Principalmente na verba compensatória de dano moral, individual e coletivo. Sou, fazendo parte de um grupo, de um movimento, absolutamente contrário à ideia do mero aborrecimento. Dano corriqueiro. Aquilo que não pode ser repetido não é mero aborrecimento. Aquilo que não pode acontecer de novo não é acontecimento cotidiano. Não pode ser tolerado. Então, há necessidade de o Poder Judiciário, essa caneta está na minha mão, é uma prerrogativa da minha função, ser mais rigoroso no arbitramento dessas verbas compensatórias. Porque se há abusos, eu preciso retirar do infrator o proveito econômico que ele está obtendo com a conduta infracional.
Porque se eu não retiro dele o proveito econômico obtido com um ato ilícito, o ilícito compensa e ele vai continuar praticando. Então o judiciário tem que parar e pensar que eu não estou enriquecendo indevidamente a vítima, ela sofre um dano. Eu preciso punir o ofensor, para que ele não repita aquela conduta. Então, de fato, se a causa dessas 1.700.000 ações de consumo for, de fato, abuso de direito, descumprimento de obrigação legal, descumprimento de ação de obrigação contratual, etc., perfeito. Cabe ao judiciário reprimir esse tipo de prática, esse tipo de abuso e cobrar maior respeito à legislação vigente. Por outro lado, se neste universo existir algum volume, por maior ou menor que seja, de pretensões não legítimas, do ponto de vista jurídico, embora o sejam sob outros aspectos, eu penso que haveria um abuso do direito de demandar. E o abuso do direito de demandar, tanto quanto o abuso do fornecedor, deveria merecer igual reprimenda do Poder Judiciário. E é outra coisa que a gente também não visualiza. É muito difícil, o Jean está aqui, não me deixa mentir, é muito difícil, né, Jean? A gente visualizar uma litigância de má-fé, numa ação que você vê absolutamente impertinente, improcedente. Então há uma complacência com o abuso do direito de demandar, tanto quanto há uma complacência com o abuso das regras jurídicas de proteção e defesa do consumidor em detrimento do consumidor praticados pelo fornecedor. Esse aspecto moralizador, o judiciário também precisa evoluir e muito, e muito. A gente precisa ser mais rigoroso no arbitramento das compensações por danos morais individuais e coletivos. Bom, eu acho que o nosso tempo talvez já esteja esgotado, né? Então, eu acho que esse painel sobre jurisprudência do consumidor pode ser encerrado. Agradeço ao desembargador. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Fico com medo da pergunta para o Erson, porque é quase uma palestra depois, né?